Sobre os rumos do projeto da lei da anistia no Congresso, recebemos o deputado federal pelo PT de Minas Gerais, Rogério Correia, a quem já agradeço a participação e disponibilidade, deputado. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Soraya. Bom dia, Roberto. Bom dia também ao Túlio e a Deise. É um prazer estar aqui com vocês na Jovem Pan. Bem, deputado, já existem diversos projetos no Congresso, para algum tipo de anistia. Vários estão ainda em discussão, alguns na Câmara, também outros no Senado. Alguma aceitação bastante grande no Congresso de algum tipo de anistia? Como que o senhor tem visto esse tema? Como deve ser discutido agora, a partir desse final do julgamento que tivemos ontem? Bem, eu escutei o comentário da Deise e concordo absolutamente com ela. O que existe hoje é entre os bolsonaristas, a tentativa de ter uma bandeira, uma bandeira de agitação, algo que possa ser colocado para a sua base social mais radicalizada como uma alternativa a ser alcançada. Então é mais uma bandeira, mas a anistia não existirá. O artigo 5º da Constituição é muito claro, é cláusula pétrea. Sendo cláusula pétrea a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, como um crime que não pode ser revisto, a anistia, então, não é concedida neste caso. Então, é uma cláusula pétrea, só uma outra Constituinte pode mudar. Por isso, tanto o ministro Dino como o Alexandre de Moraes, aliás, todos os ministros supremos já deixaram isso claro. Isso já tem jurisprudência no caso Daniel Silveira. Foi aquele em que Bolsonaro fez um indulto a ele para tentar anistiá-lo, perdoá-lo. E esse indulto foi travado pelo Supremo Tribunal Federal exatamente com a mesma argumentação que é feita agora. Isso foi placar de 11-0. Então, o Supremo Tribunal Federal já deu o recado claramente que não cabe anistia neste crime que está aí tipificado e que Bolsonaro e os outros réus foram inclusos nele. Então, existe agora uma bandeira que eles colocam no Congresso Nacional para continuar com essa expectativa, né? Aliás, infelizmente, hoje a extrema-direita vive de expectativas irreais e muitas vezes golpista. Então, a primeira delas foi a tentativa do golpe. Qual que era a chamada deles? Intervenção das Forças Armadas. Agora, Eduardo Bolsonaro e os outros falam intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Depois vai ser intervenção dos ETs, né? Só se for isso. O problema é que o que vale mesmo é a Constituição brasileira. Então, não adianta eles ficarem falando em anistia para depois dizer que não foi dada anistia, caso o Congresso aprovasse, porque o Supremo é uma ditadura da toga. Não é verdade. A Constituição precisa ser respeitada. E acho muito difícil que isso passe também no Congresso Nacional, especialmente no Senado, onde o presidente Alcolumbre já disse que não pauta anistia para confrontar o STF numa inconstitucionalidade clara. Agora, deputado, o fato do Supremo considerar isso como inconstitucional e, como o senhor destacou, ter dado esse tipo de recado também, faz com que os governistas, de algum modo, e aqui entre aspas, deitem em berço esplêndido quando o assunto é anistia, ou os senhores vão trabalhar para que isso não avance nem no Congresso Nacional? É possível encarar essa disputa, deputado? É importante que isso não seja aprovado no Congresso Nacional, exatamente para não ter instabilidade política, que eu acho que é o que a extrema-direita quer. Ela quer uma instabilidade econômica. Então, Eduardo Bolsonaro fica sempre nos Estados Unidos querendo taxar o Brasil em 50%, criar uma instabilidade econômica que não conseguiram. A taxação dos Estados Unidos não serviu para este efeito. O Brasil está com uma estabilidade econômica importante, ainda temos crescimento do PIB, emprego, então não há crise econômica no Brasil. Também não há crise social, porque os programas sociais estão funcionando. Então, existe uma base social sólida, que sustenta também o regime democrático e também, neste momento, o governo brasileiro. E a instabilidade política é, então, o que eles querem fazer através do Congresso Nacional. É importante que isso não seja aprovado. A gente chama atenção, é verdade que existe o setor, vamos dizer, mais à esquerda no Congresso, a extrema-direita e o centrão. A gente chama a atenção do centrão, que não é
útil para a democracia brasileira criar esse tipo de instabilidade, tentando julgar o povo contra o Supremo Tribunal Federal e o regime democrático, porque, na verdade, o que o Supremo tem feito, como eu disse, é a defesa da Constituição neste caso. Não cabe anistia por ser cláusula pétrea, o que está no artigo 5º, que é a defesa dos direitos democráticos e do Estado democrático de direito. Então é importante, sim, nós estamos trabalhando para que no Congresso Nacional isso não seja aprovado. Na Câmara, há uma possibilidade de que isso vá à votação, regime de urgência. Se isso chegar a ser votado, nós vamos trabalhar para que não se tenha os 257 votos, inclusive conversando com os partidos do Centrão sobre a irresponsabilidade que teria o Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, de fazer uma confrontação com a Constituição e com o Supremo, tentando criar essa crise que não interessa à democracia brasileira. Agora, no Senado, o Davi Alcolumbre já disse que não coloca isso em votação, e mesmo o senador Otto Alencar, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, diz que ele não pauta anistia na CCJ, porque é nitidamente constitucional. Então, isso é mais uma bandeira, né? A Deise está certa, é mais uma bandeira de agitação da extrema-direita do que algo concreto a ser conquistado. Deputado, eu queria uma avaliação do senhor a respeito do julgamento propriamente dito, né? O que significa essa condenação na sua avaliação e como a dimensão histórica desse julgamento deve ser sentido tanto na justiça como para a política também. Eu assisti o julgamento em loco, fui ao Supremo, só não pude ver o voto da ministra Carmen, porque eu estava na CPMI do INSS. Mas os outros votos eu ouvi, depois peguei as partes principais também do pronunciamento e do voto da ministra Carmen Lúcia, nossa mineira aqui do norte de Minas. E olha, realmente eu acho que o voto do Fux foi um voto dissidente, foi um voto muito frágil do ponto de vista jurídico. Explico por quê. O ministro Dino depois fez um corte simples para se entender isso. Você, se olhar apenas os bifes, você não sabe que ali tem um boi. E foi mais ou menos isso que o ministro Fux fez. Ele tirou da história, tirou do contexto a análise que ele fez de fatos. Não é assim que você faz uma análise de algo que você está colocando como um crime, a tentativa de golpe. Você tem que concatenar dentro do contexto histórico e dentro estes fatos. E é isso que fez o voto do ministro Alexandre de Moraes, mostrando que havia uma linha de pensamento e que essa organização criminosa seguiu esta linha durante um vasto tempo. Foi o mesmo que nós fizemos na CPMI do golpe, que eu também fiz parte. Se você pegar a data de 7 de setembro de 2021, quando Bolsonaro chamou os seus apoiadores para Brasília, e naquela noite em Brasília ninguém dormiu, porque havia uma expectativa de invasão do Congresso Nacional, do Supremo, eles já falavam nisso, não conseguiram fazer essa invasão, e lá em São Paulo, que é a outra manifestação que ele chamou, o ministro Moraes colocou isso ontem no telão, ele disse que não acataria mais decisão do Supremo, chamou o ministro de canalha, e a partir daí, desse 7 de setembro, as ofensas às urnas eletrônicas da democracia foram constantes e sempre no crescente. E depois da derrota eleitoral, isso piorou. Nós tivemos aí bomba em aeroporto, pessoas na frente dos quartéis pedindo intervenção militar, isso foi claro, sustentado por ele, por Braga Neto, por general Heleno, espionagem na ABIN, tudo isso com um contexto. E depois cortes de energia através de derrubado de torres, tivemos depredação de ônibus e tentativa de invasão da Polícia Federal no dia da diplomação do presidente Lula, e culminou no 8 de janeiro com quebra-quebra geral, ou seja, isso é uma concatenação histórica. Então houve um incentivo para que esse golpe existisse, isso é muito claro. Okay. Não dá para você pegar um fato e falar, olha, aqui não tem uma prova concreta. Pega outro fato e fala, aqui não tem uma prova concreta. E não liga toda a estrutura que foi feita. É um voto frágil do Fux, um voto que juridicamente é imprestável. Não vai prestar para nada, a não ser uma agitação política, e do ponto de vista jurídico virou uma peça de deboche, viu, entre advogados e entre o mundo jurídico de maneira geral.
Conversamos com o deputado federal pelo PT de Minas Gerais, Rogério Correia, a quem eu agradeço mais uma vez a disponibilidade, deputado. Um bom dia para o senhor. Obrigado, Soraya, Roberto. Um bom dia a todos e todas. 7h54. Repita. 7 horas e 54 minutos. A gente segue aqui